São da igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos estudar mais uma lição, na sequência das nossas lições, capítulo 5. Vamos estudar o capítulo 5 do livro de profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5, cujo título é A Arca de Deus causa aflições aos filisteus. Recapitulando, na lição passada, o que nós vimos em relação à presença da arca, que foi levada com muita confiança, com muita ousadia, tanta ousadia, que acabou até fazendo com que os adversários tremessem na base. O que nós vamos fazer? E então, a arca de Deus foi levada à frente da batalha e Israel perdeu. Quando é que as coisas que têm tudo para dar certo, dá errado? O que fazer? Nós vimos o que fazer. Mas por que deu errado? Por que eles sofreram? Por que 34 mil vidas foram perdidas? Por quê? De um modo geral, a gente sabe que a nação não estava num bom relacionamento com Deus. Apesar de uns raios esparsos de piedade aqui e acolá, conforme nós vimos, no estudo de Ruth, por exemplo, e vimos uma família como essa do Eucana aqui, que nos lega esse profeta Samuel. Mas tudo isso eram exceções dentro desse contexto. No demais, o povo muito envolvido com a idolatria, entrando pelo mesmo caminho das nações, e o pior de tudo, naquele contexto de transgressão e desobediência a Deus, era a vida dos dois sacerdotes que estavam com grande responsabilidade, mas vivendo uma vida promíscua, uma vida ímpia e uma vida que os levou a receber uma sentença da parte de Deus. Deus os sentenciou à morte e não tinha como escapar. Então, quando as coisas que têm tudo para dar certo dá errado, é preciso saber a razão. Deus sempre lida com o seu povo à base de razões morais. Se tem algum problema, tem que se fazer uma recapitulação, uma análise, uma reanálise, e é exatamente o que nós vemos ali. Daí o exército de Israel perde a guerra e na frente da batalha estavam lá os sacerdotes que foram mortos, Ofni e Finéias foram mortos naquele mesmo dia, conforme a palavra do Senhor, que fora dita através do profeta anônimo e também através do profeta Samuel, e a resposta que eles esperavam dessa incursão escudada na arca de Deus era uma resposta positiva e, no entanto, eles tiveram resposta negativa. Em contrapartida, veio o anunciante de más novas, porque não tinha boas novas, tinha más novas, e chega na cidade e dá a notícia no portal da cidade. Ele já começa a avisar o que aconteceu, a perda, Israel foi massacrado, e também a arca de Deus foi tomada, até que chega no sumo sacerdote, que recebe a notícia, cai para trás, quebra o pescoço, morre, A sua nora está grávida de um daqueles filhos que morreram na batalha, Finéias, e aí ela está grávida, ao dar à luz, ela dá à luz um filho, o Icavod, o Icabô, dá à luz a um filho e ao mesmo tempo ela morre. Olha o efeito dominó na parte de Israel, do mau relacionamento com Deus. Então esse mau relacionamento com Deus mostra algo muito importante nessa questão do lidar com Deus. Por um lado, o capítulo 4 vai refletir o juízo de Deus sobre o seu próprio povo. O juízo de Deus sobre o seu próprio povo. Ali nós vamos ver que Deus está lidando com o seu povo. E não tem esse negócio de, meu filho, vocês estão fazendo coisa ruim, mas não faz não.
né? Isso está errado, não faz não. Não tem aquela vozinha mole do sumo sacerdote, não, que não tomou as medidas necessárias. Deus veio, né, com uma palavra muito séria e disse que o que ele faria naquele dia seria de tinir as orelhas. E você viu como é que ficou a nação de Israel. E a perda maior que o sumo sacerdote sentiu não foi nem dos seus filhos, que ele já estava avisado, mas a arca de Deus agora sai do meio do povo de Deus e vai para as mãos do adversário. Ou seja, quando os filisteus, né, ouvem que aquele alarido no meio do povo de Deus era decorrente da presença da arca de Deus, qual foi a cosmovisão e interpretação deles? Esses são os deuses que lá atrás feriram os egípcios. Se eles estão agora entre esse povo aí, não tem como nós. Quem é que vai nos livrar? Então, em vez de surtir aquele efeito de eles correrem, motivou mais ainda. Você perceber como é que é a coisa, né? Deus às vezes fazia um barulho, um ruído no meio dos adversários, os adversários fugiam. Isso nós vamos ver mais à frente da história. Agora, por outro lado, esse alarido que se vê dentro do povo de Deus, que não era um alarido de Deus, né? Não era um movimento divino, simplesmente era uma reação humana, tentando reagir à perda dos 4.000 e se escudar ali, né? Se escudar ali naquilo que era o mais poderoso instrumento que já fora usado outras vezes, né, para atravessar o rio e tudo mais. Então, agora o nosso escudo vai ser essa arca. E a arca não surtiu o efeito desejado na vida de Israel. Ao contrário, foi um efeito de juízo e um prejuízo enorme para a nação. Então, por um lado, a gente vai ver, Deus age também com o seu povo à base de razões morais. Tudo que acontece tem uma razão. A razão maior, dois sacerdotes estavam vivendo uma vida dissoluta, uma família que estava se apropriando indebitamente daquilo que era de Deus e usando de um modo vergonhoso, como também produzindo escândalos e mais escândalos em Israel, usando o próprio lugar onde era a habitação da santidade de Deus, para prostituir-se com as mulheres de Israel. Tudo isso agora vem num pacote só a cobrança e leva a esse prejuízo de 34.000 mortos, com mais esses dois, né, que morreram assim, no mesmo dia, conforme o profeta profetizou. Vai o sumo sacerdote, vai a mulher de um deles e nasce uma criança que vai ficar com o nome para poder lembrar desse dia trágico em que Israel tem uma perda. Tudo bem. A expectativa agora dos filisteus. Pegamos a arca de Deus. O que significava isso do ponto de vista do conflito na esfera dos deuses? Quem é o mais forte, quem é o mais fraco? O Deus de Israel ou o Deus dos filisteus? Dois povos, dois deuses, um Deus entre aspas, né? Uma divindade entre aspas, mas o modo, a cosmovisão, como eles enxergavam a coisa é: se nós vencermos Israel, nós vencermos o Deus de Israel. Esse Deus de Israel não vai valer nada. E a prova disso, aparentemente, foi o quê? A captura da arca. E a arca é tomada de Israel e os filisteus saem dali como se fosse aquela arca, era um troféu, né? Era um troféu porque eles, né, o Deus deles deu vitória contra o exército de Israel e eles ainda tomaram o que de mais sagrado tinha lá em Israel. O que de mais sagrado tinha era a arca de Deus. Essa arca então vai para os filisteus. Os filisteus, quando chegam triunfantes, né? Olha o que nós trouxemos, a arca do Deus de Israel. Então, isso aí para eles era um triunfo. E o que eles fizeram? O que eles fizeram? É o que nós vamos ver na lição de hoje. E qual foi o efeito da arca de Deus dentro do território
do inimigo. A arca de Deus, que representava o trono de Deus, que representava a presença de Deus, agora está em território inimigo. Como é que essa arca e o Deus da arca vai se defender sozinho? No meio daquele povo que subjugou 34 mil do exército de Israel, mais aqueles 2 sacerdotes. Como é que né, o Deus de Israel vai se defender nesse contexto em que ele está totalmente entregue nas mãos do inimigo? Como é que ele vai se defender, pastor Matheus? Lembra do Jerubaal? Né? Foi aquilo que o pai de Gideão disse, né? Se Baal é Deus, ele que se defenda. Ele foi quebrado o altar dele, ele que se defenda. E agora, se o Deus de Israel é Deus, ele que se defenda. Né? Porque essa perda aparente vai ensinar os dois lados. Por um lado, tem uma nação que não está se relacionando bem com Deus, em transgressão. Por outro lado, um povo pagão, que agora, na sua concepção, o seu Deus derrotou o Deus de Israel. Vamos ver quem ganha a briga? Vamos ver quem sai bem nessa história? É a lição de hoje. A arca de Deus causa aflições aos filisteus. E aí, então, a primeira pergunta é a seguinte: para onde os filisteus levaram a arca de Deus, que estava em Ebenezer? Onde eles a colocaram e junto de quem eles a puseram? Então, essa pergunta vai ser respondida com os versículos 1 e 2. Depois que tomaram a arca de Deus, os filisteus a levaram do campo de batalha em Ebenezer para a cidade de Asdod. Nós temos algumas informações importantes aqui. Asdod, nós temos no comentário histórico-cultural da Bíblia, no Antigo Testamento. Como nosso texto é pequeno, a gente vai poder trazer algumas informações boas aí, né, para a gente até a hora do nosso almoço. Vocês já tomaram um cafezinho, né? Então já estão aí preparados para a hora do almoço. Asdod ficava aproximadamente 5 quilômetros da costa, imediatamente a oeste de Jerusalém. O Tel, da antiga cidade, ficava a quase 6 quilômetros da atual cidade. Nessa colina artificial existe uma acrópole de 8 hectares e uma cidade mais baixa com mais de 40,5 hectares. A cidade é mencionada em textos ugaríticos como um centro, como um importante centro de comércio, e escavações arqueológicas revelaram um grande povoado cananeu da idade do bronze tardio, habitando a Acrópole. A cidade cananeia foi destruída pelos povos do mar e o local foi então ocupado pelos filisteus, tornando-se uma das suas principais cidades. Quais são as 5 cidades importantes dos filisteus? Asdod, Gaza, Askelon, Gat e Ekron. Essas são as 5 cidades mais... E fala uma voz mais alta para o pessoal ouvir, né? As 5 cidades importantes, né? Que são as megalópolis, por assim dizer assim, dos filisteus. Asdod, Gaza, Askelon, Gat e Ekron. São essas as 5 cidades dos filisteus. Então, nós vemos aqui a cidade cananeia foi destruída pelos povos do mar e o local foi então ocupado pelos filisteus, tornando-se uma das suas principais cidades. O povoado da Idade do Ferro, da época de Samuel, está representado na camada X, que representa a cultura filisteia. Nessa época, a cidade era bastante fortificada. A camada 10 aqui deve ser o número romano. Nessa época, a cidade era bastante fortificada e estava começando a se expandir da Acrópole até a cidade mais baixa. Até agora, as escavações não revelaram nenhum templo nessa camada. Vamos pegar aqui o nosso mapa. Vamos ver o nosso mapa aqui. Vamos ver o
nosso... Aqui dá para ter uma noção. Aqui no oeste nós temos a Filistia, e aqui temos as cidades. Está muito pequeno aí, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui, só um instantinho. Deixa eu colocar isso aqui na janela flutuante, para ver se fica melhor. Aí. Agora fica melhor, né? Então aqui vocês têm ao oeste, aqui nessa parte aqui, eles eram povos aqui que ficavam aqui no mar Mediterrâneo aqui, e temos a Filistia e aqui temos as cidades, né? Gaza, Asquelon, Gat, Asdod, todas as cidades principais aqui dos filisteus estão aqui. Então é daqui, dessa parte, que eles vão para Israel. Isso aqui já é mais à frente, já no reino de Davi e Salomão. Temos os mapas anteriores aqui. Aqui já é a rota do Êxodo, já, esse mapa já vem logo à frente. Então já dá para ter uma noção aqui de onde nós estamos falando, de onde eles estão. Então eles são povos ali do mar, como nós vimos no nosso comentário, e voltemos aqui então. Então, você já tem mais ou menos um panorama, uma localização geográfica. Daí eles, depois que tomaram a Arca de Deus, os filisteus levaram do campo de batalha de Ebenezer para a cidade de Asdod. Levaram a Arca de Deus para o templo de Dagon e a colocaram ao lado de uma estátua de Dagon. Daí então tinha o templo de Dagon e lá no templo de Dagon tinha uma estátua de Dagon. Então aquela estátua, se estivesse na parte central ali, aquela grande estátua. Então você entra assim e vai ver lá aquela estátua de Dagon. E o que acontece? A arca é colocada exatamente numa posição que está como se prostrada diante de Dagon. Então Dagon está lá, na sua posição, e a arca é colocada diante dele, porque o Deus de Israel foi subjugado. E agora então tinha que estar aos pés de Dagon e como que agora subserviente, adorando a Dagon. Então Dagon está lá na sua posição, né, todo imponente, aquele ídolo lá, e a arca de Deus ali, né, prostrada, sozinha, solitária, diante dele. Tá? O que você está rindo, Lucimara? É engraçado. Não é engraçado? Aí o que acontece? Observe bem que Deus vai lidar com os filisteus, e vai atuar no meio dos filisteus e vai dar muitas lições para eles e para nós. Observem bem, a arca no meio do povo de Israel, em pecado, era bênção ou maldição para eles? Maldição para eles. Agora, a arca de Deus no meio de um povo contaminado, que agora estava tentando passar a imagem de que o Deus de Israel era um fracassado e que não estava agora diante da divindade deles, né? E a arca ficou quietinha ali, né? Diante do Dagon.
Passada a noite, vamos à segunda pergunta. Passada a noite, a que hora os da cidade de Asdod se levantaram e que surpresa eles tiveram e o que eles fizeram para consertar a posição do seu Deus? Então ali é um conflito de deuses, né? É um conflito de Deus. Está o Dagon lá, né? Aquela estátua, e está ali a arca, coitadinha, diante dele, prostrada diante dele, segundo a concepção dos filisteus, né? Passada a noite, diz aqui o texto, contudo, na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram, foram lá no templo para saber como é que estavam as coisas, né? Viram que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Quem vai adorar quem? Aí a arca está ali, e aquele bitelão prostrou-se lá diante da arca do Senhor. Aí eles olharam o quadro, nosso Deus agora caído diante da arca. O primeiro tombo que Deus deu no Dagon não fez muito estrago, não. Aí alguém poderia fazer uma interpretação, né, Faete? Assim, pode ter sido um acidente, alguma coisa que a gente não viu à noite, ou deu um terremoto, e Dagon, coitadinho, não conseguiu se equilibrar e caiu diante da arca, né? Podia fazer assim uma interpretação para poder escapar do óbvio, que daqui a pouco vai começar a se manifestar. Então os moradores se levantaram e viram que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Olha o cenário, né? Está ali a arca, né? Aí o Dagon, a arca parece que está prostrada diante dele, daqui a pouco o Dagon, ele chegou a Abra, está o Dagon lá, prostrado diante da arca. Quem é mais forte? E aí prossegue. Então, né, levantaram Dagon e o puseram de volta no seu lugar. Então eles foram lá, pegaram o Dagon, rapaz, toma jeito, botaram o Dagon lá. O Dagon passa agora a ficar na sua posição novamente. E a arca ali, né, prostrado diante dele. É um quadro que você, até meio, como que a gente pode dizer assim, tem ironia, tem sarcasmo, tem mais o quê? Humor, né? Tem humor nisso do que Deus faz. Bem, eles levantaram, no primeiro golpe não foi tão forte, né? Então o Dagon ainda conseguiu sair inteiro dessa. Ficou novamente na sua posição. Próxima pergunta. Como estava Dagon, o Deus deles, quando eles levantaram no dia seguinte? E o que estava faltando em Dagon e em que posição ele estava? Nos versículos 4 e 5. Nos versículos 4 e 5. Na manhã do outro dia, porém, viram que tinha acontecido a mesma coisa. Dagon estava caído novamente com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Dessa vez, a cabeça e as mãos de Dagon tinham se quebrado e estavam junto à porta de entrada. Então agora o tombo foi tão forte que quando ele caiu, bum, aí foi lá, a cabeça rolou até lá na entrada da porta, né? E as mãos quebraram todas. Então ele ficou lá só o tronco do Dagon. Prostrado, ele cai, e aí diz, Dagon estava caído novamente com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Você vai ver que a proposta aqui é exatamente mostrar que nesse conflito, né, os filisteus que iam, quando colocaram a arca dentro do templo do seu Deus, indicavam com isso, né, nessa metáfora visual ali que eles estão fazendo, exatamente para indicar que agora o Deus de Israel estava subjugado ao seu Deus. E esse elemento que era representante do trono de Deus, a arca de Deus, estava agora prostrada diante do seu Deus, que foi o que deu a vitória naquela batalha. É uma ousadia, né? Mas eles têm que aprender a lição. E nisso, então, quando eles chegam no segundo dia, a coisa ficou mais séria. Agora eles têm que fazer uma cirurgia, chamar a equipe médica para poder fazer uma cirurgia para recompor as mãos e a cabeça do Dagon que está todo quebrado. Que divindade, hein?
Isso é a humilhação que Deus está fazendo. Não é? É uma humilhação tão grande que agora o Deus deles tem que ser reconstituído por eles. Chamem os peritos aí, né? Os cultores aí, para poder recompor, fazer uma cirurgia de imediata, corrida, para poder o Dagon se recuperar desse acidente fatal, quase que fatal, né? Perdeu a cabeça é um acidente fatal, né? Mas em termos de ídolos dá para recuperar. Aí eles vão lá e, obviamente, começam a fazer a reconstituição de Dagon, né? Fazer aquela cirurgia e tudo mais. Então, dessa vez, a cabeça e as mãos de Dagon tinham se quebrado e estavam junto à porta de entrada. Somente o corpo permaneceu intacto. Então, só o tronco de Dagon. O resto, tudo quebrado. Cabeça quebrada, braço, perna, as mãos ali, tudo quebrado. E o Dagon agora só ficou lá, né, com seu tronco e prostrado diante da arca. Né, mostrando nesse conflito que o Deus de Israel não era um Deus visível, mas agia para defender-se. Tá? Diferente lá do Baal. No Baal, quebraram os altares deles, fizeram lá aquele sacrifício, né, dos animais, e ele não se defendeu. Aqui já temos um quadro totalmente diferente. Tá? E diz o verso 5, por isso até hoje os sacerdotes de Dagon e aqueles que entram em seu templo, em Asdod, não pisam na soleira da porta. Então, tem aquela soleira da porta, então quando eles entram, eles não pisam ali, porque foi ali que caiu a cabeça, né, a sacrossanta cabeça do Dagon. Então, aquele lugar ali, eles não pisam mais, nem pisam, porque ali a cabeça, né, do Dagon caiu. Olha a superstição, olha a cosmovisão, olha o modo, né, pagão de ver as coisas, de ver o mundo. Né? E nesse conflito é importante que nós vamos ver que Deus vela pela sua honra. Deus vela pela sua honra. Por um lado, eles não entenderam por que Israel perdeu, por que eles ganharam aquela guerra. Não é que eles eram melhores do que Israel, não. Mas no lidar com Deus, a relação de Israel estava ruim, Deus permitiu todas aquelas tragédias. Eles interpretaram aquilo como se fosse a própria derrota do Deus de Israel. Ao contrário, Deus estava vivo e passando bem. Dagon agora está passando mal. Então, eles fazem... O que acontece? Olha o quadro como é que vai se desenvolvendo. A pergunta de número 4. Com que tipo de enfermidade o Senhor Deus feriu os moradores da cidade de Asdod e seus termos, e o que os homens de Asdod disseram? Versículo 6 e 7. Então a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod. É aí que a coisa começou a ficar séria, porque já tivemos aqui as duas derrotas do Deus deles, e agora os moradores precisam de mais um sinal para mostrar que tem alguma coisa errada. Essa caixinha aí é perigosa. Já vimos que o nosso Deus, que nós colocamos ela prostrada diante do nosso Deus, agora o nosso Deus, na primeira vez caiu prostrado diante dela, na segunda vez se quebrou diante dela. Tem alguma coisa perigosa aí. E eles então, a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod e dos povos, ali dos povoados vizinhos, e os feriu com uma praga de tumores. Então, começou a brotar hemorroidas, né, que da outra tradução aqui da Revista Corrigida, e eles começaram todo mundo cheio de tumores. Aí você imagina um incômodo e a dor, e como é que essa praga que espalhou todo mundo nessa condição, tem alguma coisa errada. Tá? Essa caixinha é meio perigosa. Tem alguma coisa errada. O Deus de Israel não morreu, não. E parece que ele está dentro desse negócio aí. A gente não está vendo. Né? Porque a concepção deles de Deus é uma divindade visível. Eles nunca lidaram com um Deus invisível. E no
fez nem barulho, nem nada, só quando chegou no outro dia, ué, o que aconteceu? Nós colocamos a arca prostrada diante do nosso Deus, agora o nosso Deus está todo quebrado diante dessa arca? Tem alguma coisa perigosa. Logo em seguida, vem esse tumor para todo lado. Todos os moradores, vocês imaginam que situação. Tem uma nota aqui na NVT, a Septuaginta e a Vulgata acrescentam: e ratos apareceram em sua terra, e houve morte e destruição por toda a cidade. Baseado no que mais à frente nós vamos ver lá, quando eles levam uma oferta para Israel e colocam os ratos. De um modo geral, alguns intérpretes entendem que isso foi uma praga de ratos que espalhou uma peste bubônica e eles ficaram totalmente afetados, e toda a cidade envolvida com essa praga de ratos e a doença que o rato promove. E mais à frente eles vão, inclusive, colocar uma imagenzinha lá de ratinho lá para poder ofertar, para ver se ameniza a situação. A figura das hemorroidas e a figura dos ratos lá que invadiram tudo. Nesse caso específico, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que há uma ação de Deus ali, e eles já começam a ver que isso não é uma obra de acaso. Mas nós não vencemos o exército de Israel? Isso aqui não é o nosso troféu? Por que ele se deixou, por que ele se deixou, assim, entregue nas nossas mãos? É aí que está o problema, É aí que está o problema. Quando todas as coisas, isso aqui nos abre um leque para nós percebermos que quando todas as coisas na humanidade, quando a humanidade se coloca numa posição, de um modo geral, principalmente os adversários de Deus, para tentar atribuir fraqueza a esse Deus que nós servimos e zombar dele, a ponto de escreverem coisas. Nós temos aí os movimentos neo-ateus, os movimentos neo-ateus, que os homens são incrédulos até, não vou dizer até a alma, mas já são totalmente incrédulos. E eles, então, tentam zombar de Deus e fazer chacotas e piadas de Deus, e a gente encontra muito disso. Eu citei para vocês o caso do Christopher Hawkins. Ele é um ateu debochado, inclusive ele com Richard Dawkins e outros ateus que eram chamados os 4 cavaleiros do ateísmo, do neo-ateísmo. Então um deles, ele chegou a uma ousadia tão grande, ele debateu com o Craig, com aquele evangélico que gosta muito de participar de debates com ateus, William Craig. E então ele escreveu um livro, porque na Bíblia tem que Deus é grande, ele falou: Deus não é grande. Como a religião envenena tudo na sociedade. Ele escreveu esse livro, e ali ele abriu o verbo de blasfêmias e besteiras, até que chegou um momento em que Deus pesou a mão sobre ele. Acabou de escrever o livro, publicou e lançou, foi aquele sucesso, que aí os ímpios adoram, agora sim, Deus não é grande. Daqui a pouco está ele lá, canceroso. Deus colocou um câncer logo nele. E o interessante que foi cuidar dele, foi o Collins, que é aquele diretor do projeto Genoma, que com toda a tecnologia, com tudo aquilo que tentou fazer por ele, um crente foi cuidar dele. Mas mesmo assim não conseguiu salvá-lo, e ele morreu. E o Deus que ele disse que não é grande o matou, e continua vivo e continua grande. Então, e outros ateus aí que vocês observam que se levantam, e na história de um modo geral, quantos aqueles que se levantam contra Deus, E o interessante é que Voltaire foi um dos filósofos e que disse que daí a 100 anos a religião estaria extinta, porque foi na época do iluminismo, em que tudo agora passa pela razão e a ciência, se expandindo de modo tal que ele falou: daqui a 100 anos
esse tal de cristianismo e essa ideia de Deus, de religião, estará extinta da face da Terra, pelo avanço da ciência. Ironia do destino, 100 anos depois, a casa de Voltaire foi comprada pela Sociedade Bíblica para produzir Bíblias. Virou a casa da Sociedade Bíblica. Voltaire morreu e Deus continuou grande, continuou vivo, e ainda, para zombar dele, a casa de Voltaire passou a ser a casa da Sociedade Bíblica da França. Percebe bem? Então, nós temos nas histórias bíblicas e histórias contemporâneas coisas que vão mostrar que quando os homens tentam associar, muitas das vezes, até por conta da fraqueza do povo de Deus, né? E aproveitam e igualam a fraqueza do povo de Deus, que às vezes é punida, como nesse caso de eles conseguirem subjugar o povo de Deus e matar 34 mil do exército do povo de Deus, e ainda pegaram o elemento mais sagrado da religião do povo de Israel. Então a interpretação deles eles chegaram lá triunfantes, né? Olha aqui o nosso troféu, e vamos colocar na casa do nosso Deus, que o nosso Deus nos deu vitória contra o Deus de Israel. Aí é exatamente nesse momento que Deus tranquilamente dá um tombinho numa noite, dá outro tombinho na outra noite, daqui a pouco manda uma praga, né? Pesteou de ratos lá aquelas cidades ali, e pronto, Asdod ficou uma cidade enferma, todo mundo com hemorroidas e tumores, e o povo de Asdod começou a ver que tinha alguma coisa errada. Quando o povo de Asdod viu o que estava acontecendo, exclamou: não podemos mais ficar com a arca do Deus de Israel. Opa, tem alguma coisa errada aí. É essa caixinha. Tem um perigo aí. A mão dele pesou sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Os pagãos agora estão começando a ver. É uma divindade que eles não veem. Olharam na arca, não tem nada, mas aquela arca representava o trono de Deus. Eles estavam blasfemando contra Deus. Quando eles fazem isso, eles colocam a arca diante do Deus deles, prostrado diante do Deus dele. Aí Deus, opa, vamos ver quem vai ficar prostrado aqui. Dá-lhe um tombo no Dagon. Aí eles levantam o Dagon, aí foi uma casa. Chega no segundo, dá mais forte, a cabeça fica para lá na porta. E as mãos todas quebradas. Aí chega, Dagon todo quebrado. Agora eles estão ali. E eles agora sofrem também, porque estão cheios de hemorroidas. E agora já estão começando a ter uma crise de bom senso. Espera lá, nós não podemos ficar com a arca do Deus de Israel. A mão dele, desse Deus, pesou sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Tá? Aí vocês observem bem que é importante que aquele conceito de Elohim que eles lá no início colocaram, né, os deuses, né, eles falam sobre o Deus de Israel, daqui a pouco sobre os deuses desceram, e agora novamente nós vamos ver aqui, né, ele refere a esse Deus único, que é agora o Deus que está punindo o seu próprio Deus, entre aspas, e a eles próprios. O problema é essa arca. Né? Aí vem a próxima pergunta. Quais as pessoas dos filisteus que se congregaram e o que lhes perguntaram e para onde elas mandaram levar a arca do Deus de Israel? Aí então, eles já concluíram que não podiam ficar com aquela arca. Aquela arca não estava sendo bênção para eles. Não foi bênção para a nação de Israel e agora não está sendo bênção para nós. Então, se esse negócio machucou lá e está machucando aqui, então vamos devolver isso para lá. É a única escapatória que a gente tem. Nós não temos outra alternativa. E o versículo 8 diz: então reuniram os governantes das cidades dos filisteus, essas 5 grandes cidades aí, e eles perguntaram: o que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? O que nós devemos fazer com a arca do Deus de Israel? Então aqui vocês vão ver uma
vocês vão ver que eles têm que tomar uma decisão. Qual a decisão que eles vão tomar? O autor da narrativa, né, ele vai bem devagar, isso ainda vai ter uma história bem longa, né? Ainda tem o capítulo seguinte, vai narrar o capítulo 6, o capítulo 7, essa arca vai ter uma história, ela vai virar a personagem, por assim dizer, central de todo esse enredo. E mostrando, de um modo geral, como que, por um lado, você vai ver a justiça, você vai ver de modo, tanto de um lado quanto do outro, a aplicação da justiça de Deus, e nessa conjuntura, o povo de Deus que está em pecado sofre por causa da presença dessa arca, que representa a presença do próprio Deus. Lá foi para o espaço o sumo sacerdote, foram para o espaço os sacerdotes. Isso vai também fazer com que o povo de Israel reflita, pera lá, tem alguma coisa séria aí. Não, a gente tem que mudar de rumo. E por outro lado, os filisteus estão lá, num coro que dá dó, né, sofrendo que só eles. E já viram que não tem condições de manter esta arca lá dentro do território deles. Né? E aí, então, deixa eu ver aqui. É a pergunta que eles fazem. Manassé, né, o que nós faremos? Lá Aron aqui é a arca, né, é o nome da arca em hebraico. Lá Aron é que você vai ver uma cadeia construta, né, com a arca ou para a arca. Elohei Israel. Então você tem aqui Elohei, por que é Elohei? E não é Elohim. Nós temos aqui o que se chama de estado construto. No estado absoluto, nós temos Elohim. Quando você tem a forma que vai transformar Deus de, né, aí no caso aqui é Deus de Israel, aí você vem a forma construta. E essa terminação Rim passa a ser Rei. Então aí Elohei Israel, é o Deus de Israel. Vayomeru. Aí eles tiveram uma ideia. Que a arca do Deus de Israel seja levada até Gad. Então, eles, Gad Yesov. Eles vão, vamos levá-la para Gad. Então aí vamos tirar daquela cidade e vão levá-la para Gad. Que a arca do Deus de Israel seja levada até Gad, e depois de cidade em cidade. E a levaram até Gad. O que aconteceu com os moradores da cidade chamada Gad? Quando a arca de Deus chegou lá, e o que apareceu nas partes íntimas deles? Aí, que aconteceu? Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade. Eles levam a arca para Gad e agora a mão do Senhor é contra aquela cidade. Então, vocês observem bem que os filisteus estão tendo uma lição seríssima aí, porque a arca parecia um objeto indefeso no meio deles e está fazendo um estrago. Aonde a arca chega, a praga chega. E levaram até Gad. Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Na versão revista corrigida, você vai ver aqui
que é a tradução, e tinham hemorroidas nas partes secretas. E tinham hemorroidas nas partes secretas. Então, desde o menor até o maior. E aí, então, eles têm as hemorroidas e aí ficaram com uma situação realmente desconfortável. O que fazer, então, com esse objeto que está trazendo tanto transtorno? Isso começa a provocar um impacto dentro dos filisteus, ali no reinado dos filisteus, mostrando que o Deus de Israel não é uma divindade fraca, não é uma divindade que eles, apesar de eles terem tido vitória, e por que eles tiveram aquela vitória contra Israel? Por causa do erro do povo de Deus. Todas as derrotas do povo de Deus, que às vezes os adversários interpretam como sendo vantagens deles e superioridade deles em relação ao povo de Israel e ao Deus do povo de Israel, na realidade, são por conta da inadimplência vocacional que ainda está em efeito. Todo aquele território era para estar nas mãos de quem? De Israel. Agora, vocês vão vendo que essa inadimplência vocacional, que nós estudamos lá atrás, ainda está trazendo as suas consequências sobre a nação de Israel. Está dando para acompanhar direitinho? Então, todas as derrotas que o povo de Deus tem é porque tem alguma coisa errada. Ontem e hoje. Ontem e hoje. Quando há algum problema, quando há alguma derrota, tem alguma coisa errada. Então, isso aí, para nós analisarmos a nossa história contemporânea, nós vamos perceber que muitas das coisas que hoje já eram para estar acontecendo no nosso meio e não estão acontecendo, são culpa, todas essas coisas tem Deus como culpado? Quem é o culpado? Somos nós. Já era para nós estarmos muito longe. Já era para nós estarmos muito, mas muito longe. Nós sofremos perdas, nós sofremos derrotas, tudo por conta da nossa inadimplência vocacional também. De não atender aquilo que Deus, a missão para a qual Deus nos colocou e colocou sobre os nossos ombros para fazer. Então essas são as nossas, hoje a sociedade de modo geral passa por muitos problemas e nós passamos também quando poderíamos ter sido livres de muitas coisas que Deus permitiu por conta da nossa inadimplência vocacional. Éramos para estar aí com o dom da cura. O Senhor falou que vai presentear a igreja com esse dom. Aliás, bem, quem quiser se adiantar, tem um cara que fez um curso online aí. Fez um curso online aí de cura. E então, é só R$189 aí, você pode fazer o curso online. E outra coisa, é garantido, viu? Se não der certo, você vai devolver o dinheiro. Uau! Então é o curso para taumaturgos, para aqueles curadores. Está aí já. Nós temos um curso. Hein? Nós sabemos qual é, mas não queremos nos matricular na disciplina, É a disciplina que a gente não quer se matricular, Vocês acreditam que o cara está fazendo o vexame, ele tá, o negócio, ele sobe, só cai assim, e agora, cadê a dor? Sumiu? Sumiu. Poxa, você vai curar centenas. Pode ver, eu vou passar o vídeo para vocês verem. Isso aí é o que está acontecendo no meio do povo de Deus hoje, E isso faz o quê? Faz com que aqueles que estão fora interpretem isso como uma piada. Como uma piada. O povo de Deus passa a ser motivo de chacota, passa a ser motivo de zombaria, e o Deus desse povo também passa a ser zombado por conta dessas atitudes. Mas tem uma forma disso ser revertido? Você ia falar? Eu ia fazer uma pergunta. Sim. O senhor disse que por causa disso nós estamos no prejuízo. Quando o senhor diz isso, o senhor fala a respeito do dom da cura ou a respeito do avanço da igreja? Ou em geral?
De tudo, vai tudo no bojo. O senhor falou que a obra já era para estar em muitas nações. Não atingiu nem os estados todos do Brasil ainda. E sem contar, nós estamos aprendendo aqui, Uhum. o Deus, o Senhor trabalhar, ele trabalha com sinais. Sinais. É ele fazendo, tanto no meio do povo quanto fora do povo. E o que o Senhor falou para nós? Que a obra dele avança. Através de sinais. Então, ou seja, a gente tem a receita, sabe como chegar e sabe até como o Senhor vai fazer. E quem é que Deus está usando ali para fazer esse reboliço no meio dos filisteus? Sozinho. Sozinho. Ninguém. É ele só. E hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. Ele pode e ele quer fazer. A questão toda é que Deus nos comissionou para poder fazer alguma coisa diferente. E essa coisa diferente, para nós, eu não sei se vocês estão acompanhando o ritmo das coisas, o que mais importante, que mais a sociedade hoje precisa ver é uma igreja diferente. Porque nós hoje, a arca somos nós. Se você der uma pesquisadinha aí nas profecias, pesquise esse termo arca para você ver alguma coisa importante. Tá. O que acontece? Deus está prontinho para fazer tudo aquilo que a gente sonha que ele faça e que ele prometeu que vai fazer. E vai fazer. E vai fazer, não, isso aí não. Mas a oportunidade nossa é única. Por quê? Porque se não fizer comigo, tem meu filho, tem meu neto e tem meu bisneto. Para Deus, olha, não importa. Tempo ao tempo. Percebe? Ele não. Ah, mas esse problema vai agora, a arca fica lá no meio dos filisteus. Ele está operando lá, ó. Começa a operar no meio dos filisteus. Enquanto nisso, Samuel está crescendo. E trabalhando nos bastidores. Mas aí você percebe bem que Deus não precisa de ninguém. Com um eu faço a minha obra. Ele está sozinho, se ele quiser, ele faz. E como está fazendo. Né? Se Deus fosse esperar a nossa inércia para poder operar no mundo todo, salvar as almas que tem de salvar, e, coitado, é muita gente para o fogo do inferno. Mas os eleitos não vão. A gente tem certeza disso e Deus então está trabalhando. Não é sozinho, mas ele está trabalhando. Agora, a oportunidade que nós temos tido da parte de Deus é que nós não podemos perder, porque é única. E nós já sabemos o que Deus quer. Só que, para aceitar e abrir o coração para fazer o que Deus quer, é preciso Deus operar dentro do nosso coração. Por isso que ele falou que ia derramar o amor dentro do nosso coração, para nós fazermos aquilo que ele já ensinou, que nós já sabemos o que temos de fazer. E graças a Deus que Deus está nos despertando. Mas Deus está nos despertando para nós sermos esses agentes de transformação na sociedade contemporânea. Isso é um testemunho que o mundo precisa ver. Ontem eu preguei para o vendedor lá da loja, já preguei para a gerente do Banco Citizens, das coisas que a igreja de Filadélfia está fazendo. Eles ficaram assim, ó, awesome, né? Apavorado, assombrado. O rapaz ontem lá falou, o que é isso? Não, nós estamos lá no Rio, lá estamos fazendo uma casa para a família. Mostrei para ele a casa que a gente está fazendo. Olha, nós estamos lá para entregar um carro para o pastor. Olha como é que era o carro dele, olha como é que... É mesmo, rapaz, ó. Pregando para o vendedor. Você tem como pregar. Facilmente, você tem elementos para pregar. É uma coisa diferente. É isso, aí a pessoa ouve você. Eu vi até que a lágrima começou, deu até uma secadinha assim na lágrima. Você percebe bem? É isso que é o pregar o Evangelho. O Evangelho que Deus quer que hoje a gente pregue é essa diferença desses indivíduos que estão aí, esses aproveitadores que estão aí tirando o dinheiro do povo, né, e não fazem absolutamente nada. Quando se vê alguém que faz uma coisa diferente como essa que Deus está colocando no coração, no nosso coração, na igreja, gente, isso aí é transformador. E não está escrito que era isso que o Senhor falou que quer? Daqui para frente agora, todo mundo já está sabendo. Não foi isso que ele falou? Passa para todos, agora todo mundo já está sabendo. Mas saber sem fazer, lembra de Deus, você fala, façam a minha obra. Façam, a obra é feita com ação, é atitude, né? É determinação, que obviamente exige de nós essa visão, tá? Essa visão. Porque para Deus operar, Ele não precisa de nós, mas Ele quer nos privilegiar. Né? Então, é bom que você
comecem a acompanhar o modo como Deus está fazendo. Gente, se vocês soubessem a alegria que está o pastor Luiz Antônio e aquela equipe que saiu das suas casas para fazer a casa para aquela família de 14 filhos, se vocês soubessem a alegria que eles estão lá e o que Deus está fazendo, abririam mais o coração. A gente ia fazer umas 10 casas por ano. Olha a fé, hein? Ó, fé da terra. Né? E o povo olha, né? O povo olha assim, isso existe na face da terra. Teve uma senhora que pregou muito, mas pregou muito para uma cliente dela. Um dia, estava o casal Johnny e Juliana contando, foram lá na loja, né? E conversa vai, conversa vem, daqui a pouco eles deram testemunho daquilo que Deus fez na vida deles. Foto da casa anterior, hoje onde eles estão morando, e isso aí foi de um impacto tão grande que aquela menina começou a ouvir o Evangelho. Existe isso aí é o Evangelho, isso aí que nós estamos vivendo, é a experiência que nós estamos tendo. E aí elas pregaram ali para aquela menina, ali na loja ela aceitou Jesus como Salvador. Amém. Aí a patroa veio, há tanto tempo que eu estou incentivando essa menina para ir para a igreja, orando por ela, graças a Deus que aconteceu, que chegou o dia. Gente, é isso que o povo precisa ver. Eles estão cansados desses pessoal da mídia aí, né, para fazer, nós precisamos aqui, não sei quantos aqui, com R$1.000. Aí vai lá para comprar o jatinho dele, para comprar a fazenda dele, para botar mais boi na fazenda. O povo está cansado disso. E é exatamente por isso que eles têm a mesma cosmovisão dos filisteus. A mesma cosmovisão dos filisteus. Isso aí é mais um comércio. Né? E ficam até com raiva desse, devia ser tudo taxado, né? Pagar imposto. Por quê? Porque não há ação. Eles não veem uma coisa diferente. Quando, por outro lado, você chega e vê aquilo que nós temos para mostrar para eles, gente, fica fácil. Você vai para uma praça, né? Vai para uma praça e bota uma pessoa dessa para testemunhar. Para testemunhar o que era a minha vida e o que é hoje. E uma igreja fez isso, com dinheiro da igreja. Isso aí é um impacto que Jesus disse, que os homens vejam as vossas boas obras, aí sim, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É essa a diferença. Então hoje, para pregar o Evangelho, eu sento ali com um gerente lá do banco, daqui a pouco a gente começa a fazer, não, estou viajando para o Brasil. Você conhece o Brasil? Conheço o Brasil. Eu já morei lá, eu vivi lá 44 anos. Né? Estou aqui, estou indo para lá. Fazer o que você vai? Não, eu vou lá, eu vou numa missão. Assim que eu comecei, eu vou numa missão. Que missão? Aí eu comecei a contar para ele, peguei logo o telefone, né? Aí pego as fotos aqui, ó. Eu tenho uma galeria, né? Olha aqui, ó. Nós vamos lá, estamos tirando a família. Olha a casa deles como é que é. Agora olha só o que está acontecendo. Nós compramos um terreno, aí eu vou mostrando as fotos para ele, aí ele vai olhando, estamos construindo uma casa lá. No Brasil a construção de casa é diferente, né? Olha aqui, é diferente. Eu peguei uma casa anterior, aqui, de tijolo, tudo, é diferente. Aqui nos Estados Unidos tinha que ser assim, uma construção mais forte, é que qualquer ventinho cai tudo. Né? E aí comecei a falar do Evangelho para eles, mostrar para eles, né? Aí deu o testemunho do Benjamin, aproveitei tudo, olha aqui, aí botei a foto. O cara ficou assim. Olha, esses 2 carros aqui também, membros da igreja. Aí ele fala assim, ó. Né? Ficou pasmado. Então você passa a ter, hoje está mais fácil para nós evangelizarmos do que nunca. Fala do que Deus tem feito. Só isso. Usa o teu inglês aí, fala do que Deus tem feito, para você ver como é que Deus começa a operar na vida das pessoas e mostra algo diferente. Pera lá, isso aí existe ainda nessa terra? Ainda mais aqui, gente. Você sabe como é que é a vida aqui. Então essas coisas acontecendo aqui, o vendedor do carro lá na Toyota, ele ficou lá de longe assim, olhando assim para espantado, né? Ficou espantado quando o Benjamin chegou, e a Ingrid. Aí eu contei para ele o que estava acontecendo e tal, e depois até tirou foto nossa lá, ficou assim pasmado, nunca viu isso aqui acontecer. Uma igreja fazer isso. Então o que acontece? Deus nos deu o caminho, gente. Deus nos deu o caminho.
Né? Deus nos ensinou o que é o Evangelho, é fazer pelo próximo aquilo que você gostaria que fosse feito por você, para você, é só isso. Não é nem esperar que algo seja feito por você, é fazer ao próximo. É aquilo, cuide das minhas coisas que eu cuido das suas. Deus sozinho pode fazer tudo. Ele sozinho pode realizar essa obra no mundo todo, mas Ele deu esse privilégio para nós. E nós entendendo o caminho, gente, não para não. Não para não, vamos em frente mesmo que vocês vão ver. Vai ser fácil, você vai fazer um ar livre. Né? Nós vamos fazer um ar livre no dia da entrega da casa lá. Vamos pregar para aquela população toda, porque todo mundo ali vai ver o que está acontecendo. Isso aqui é um feito de uma igreja. Que o conceito que eles têm de pastor de igreja muda totalmente. Né? É o tapa na cara. O próprio Johnny estava vendendo doce lá, aí chega um efeminado lá e começa a falar, que pastor, que não sei o que jeitinho dele, né? Que pastor é isso, pastor é aquilo, são tudo bandido, tudo ladrões e tudo mais. Aí o Johnny, você comprou um docinho aqui, mas você me dá um tempinho? Sim, senta aqui, rapidinho. Aí pegou lá o vídeo da entrega da casa dele. Tem a foto de onde eles moravam, né? E pegou o vídeo, assiste isso aqui. Aí ele começou a assistir, aí ficou olhando. Essa é a casa onde eu moro, está me vendo aí? Foi a igreja que me deu. Olha o pastor aí, ó. Aí o cara ficou olhando, quando ele terminou de ver o vídeo, era outra pessoa. Tem exceção, né? Tem diferença. Mas não é todo mundo assim, não. Você não bota todo mundo como. Não generaliza, não. Não podemos generalizar, não. Isso aí aconteceu com você. Isso, eu estou aqui vendendo doce aqui, meu filho. Olha a minha casa, que a igreja me deu. Olha aqui a casa onde eu moro. Onde eu morava, onde eu moro hoje. É sério, é tua, aí, ó. E paga, não tem. Olha o Evangelho, gente. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Entendeu? É cidade edificada no monte. Né? Não tem argumento para poder. Você desmonta qualquer um. Né? Você desmonta qualquer um. Né? Então, é exatamente para o povo de Deus só passa por situações constrangedoras assim, e tem esses prejuízos, exatamente porque ele não sabe lidar com essa arca, que é a presença de Deus. Ela pode ser tanto benéfica, como pode ser também uma maldição na vida daquele que anda fora do eixo da presença de Deus. Mas andar de bem com o Pai é gostoso, né, pastor? Andar de bem, saber que Deus está alegre com você, é bom demais. Você pode confiar, você tem aquela convicção, né? Eu estou bem com Deus. Aí o Senhor visita o teu coração, o Senhor alegra o teu coração, né? A sua expectativa não falha. Né, Kelly? Seu desejo, né? Seu desejo, eu quero isso. Aí o Senhor, toma. É gostoso demais, gente. É gostoso demais. É gostoso demais. Né? É bom demais. Aí o Senhor fica assim, ó, o que você quer? O que você quer? Eu preciso é disso. Toma. Cria a circunstância, cria a situação para nos dar aquilo que nós queremos. É só a gente agradar a Ele. Percebe bem? Então, nós entendermos o mecanismo, porque funciona assim. A gente tem que estar dentro do conselho de Deus, porque Deus só age à base de razões morais. É fazer o que agrada a Ele, Ele vai fazer o que agrada a gente. Como? Ele cria situações. Não cria? Ele cria. Né? O que nós somos hoje era impensável quando tudo isso aqui começou. A gente não sabia o que Deus estava hoje aqui nos aguardando com essa bênção maravilhosa que Ele está nos dando hoje. Não é? Coisa boa. Kelly deve ficar lá, né? Meu Deus, isso aqui é o green card mesmo? Será que é mesmo? Belisca, né? Será que isso é verdade, né, Ronaldo? É o green card mesmo, gente? 3 anos e 4 meses? Meu Deus, é impossível. Deus faz. Deus está fazendo e dando prova que Ele faz. Amém. Ele cria circunstâncias. Não vai nos Estados Unidos, não. E 1, 2, 3 vezes, chega na 4ª vez, sai da frente. Ele vai porque eu mandei ir. E acabou. Passei e estou passando. Hoje eu vou lá tomar cafezinho naquele lugar que me deram visto. US Citizens. Sou cidadão americano. É Deus que faz isso. Como diz a Marluce, é Deus purinho. É Deus que faz isso. É bom chegar lá na caixa de correio, está o green card lá. Gente, Deus está trabalhando em nosso favor. Amém. Deus está trabalhando em nosso favor. Nós estamos de bem com esse Deus da arca. Nós estamos de bem. E para nós isso é bênção. Então vamos abrir mesmo o nosso coração, vamos nos entregar mesmo.
né, com vontade, porque a gente não vai levar nada dessa terra. Mas podemos desfrutar de muitas bênçãos aqui para abençoar outros. Né, para abençoar outros. Lá na frente, quando esses 14, né, são 14, mas ainda está contando, viu? Daqui a pouco vem o 15º, não sei quando vai chegar isso não. Né, mas tem lá, eles nunca vão esquecer do que a igreja de Filadélfia fez por eles. E nós não estamos ficando mais pobres. Ao contrário, Deus está nos abençoando cada vez mais. Não é? Você não sente alegria nisso, não? Não é? Eu sinto mais alegria do que coisas que eu recebo. Não é? Eu fico mais alegre de ver o que os outros, né, que Deus está fazendo na vida dessa família, do que... Porque você diz, gente, são heróis na obra de Deus. Isso aí é coisa rara na obra de Deus. Esse casal, 14 filhos, 14 anos de casamento, isso é coisa rara. Isso aí é obra raiz. Salmo, né? É restauração raiz mesmo. Isso é um salmo. Entendeu? É. Então o que acontece? Então Deus nos dando esse privilégio. Olha a oportunidade que Deus nos deu. Tanta gente com essa oportunidade, Deus vem aqui nos Estados Unidos e nos dá essa oportunidade, nos dá para nós. Essa oportunidade é de vocês. É aquilo que nós já vimos na questão do samaritano. O sacerdote vê um quadro, olha, passa e vai embora. O levita vê o mesmo quadro, aquele homem caído na beira da estrada, olha e vai embora. O sacerdote não parou, eu que vou parar, vai embora. Agora chega o samaritano, né? É o ninguém na história, né? É a etnia, né, menosprezada, né? E olha que ela vê de uma forma diferente aquele quadro. É a oportunidade que ele tem de fazer daquele lugar o altar em que ele vai servir a Deus. Cuida daquele homem, coloca no seu cavalo, não está com medo de ser contaminado, não. E aí ele vai, leva para uma hospedagem, cuida dele a noite toda, chega no dia, olha, aqui você cuida dele aí o restante para ele se recuperar, e quando eu voltar eu pago toda a despesa que tiver. Aí Jesus chega e diz, olha, não faça como sacerdote, não faça como levita, mas quem daqueles ali foi próximo daquele que estava caído do caminho? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai e faz assim. O samaritano é o exemplo. É você ver circunstâncias que outros vão ver, não vão fazer nada, e aí chega a sua visão do samaritano e vê, opa, é a oportunidade, é o meu próximo que está. Eu estou caído ali. Então eu vou fazer por ele aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim. Vocês estão entendendo a visão? Estão compreendendo como é que se deve ser a coisa? Então, quando o povo de Deus está numa situação em que eles poderiam estar sendo espelho para as nações, estão passando por vergonha, sofrendo derrotas, tudo isso tem uma causa. Tudo isso tem uma causa. Mas quando nós abrimos o nosso coração e Deus abre a nossa mente para a gente ver, aí a sua visão muda. A visão do samaritano foi uma visão totalmente diferente do mesmo quadro que 3 pessoas viram. Olharam para a mesma circunstância. Eu só acho que não falta essa mensagem no nosso meio. Falta. Essa mensagem precisa ser pregada. No mundo material, vamos falar. Uhum. Você pega um cara, ele tem dinheiro, quer investir. Ele não tem visão, ele não está vendo o que o que está do outro lado tem. Ele senta, passa para o cara a visão que ele tem futura, aí é que se convence. Não falta essa mensagem no nosso povo. Falta. Passar essa visão. Falta. Entendeu como é que é? É importante. É essa que eu falo. Porque às vezes, por exemplo, você pode estar mal, estar fraco. Você começa a ouvir uma mensagem dessa, você começa a viver isso. Aí você vai mudando. Vai. Aí, além da mensagem, aí começa alguém a fazer. Que é a verdadeira mensagem, é a ação. Exatamente. Faz o outro. Porque parece que no nosso meio não existe essa mensagem tão intensa. Por onde é o caminho que tem que ser feito. Além de fazer, é claro. Mas mostrar o benefício, o que é. Porque interessante é aquilo que nós falamos lá na casa do... Ontem, sexta-feira, né? Sexta-feira. Né? 4 levam 1. Esse 1, opa, estou curado. Agora o que eu vou fazer? Vamos nós 5 levar mais 1? São 6. Aí 6 leva mais 1, 7. Daqui a pouco está um exército de transformação. De força em força. De força em força. A mensagem de sexta-feira, né, que o Senhor nos deu lá.
Isso aí vai ampliando a nossa visão, vai mostrando a gente. É isso que precisa ser pregado, precisa ser ensinado, porque tem muita gente que ainda não viu esse caminho, que você já viu, que eu já vi, e nós estamos aí para poder mostrar para outros que esse é o caminho, não tem para onde fugir. E isso é lindo, gente. Tanto nós, na obra, como os de fora. Essa madrugada eu fiz uma vigília com o pastor, só contando as bênçãos para ele. Aí o pastor, estou te incomodando uma hora. Não, pastor, você está tanto tempo que não fala comigo, fala mais aí. Não, tem mais uma coisa. Aí fui mostrando para ele passo a passo tudo que Deus está fazendo. Só nessa nossa viagem, o que a gente vai fazer? Mostrei, olha, a casa da família era assim, olha só o que a igreja está fazendo, olha aqui, compramos o terreno. Ele, fala mais, pastor, fala mais, pastor. Ficou comigo lá no Brasil, já eram quase 3 horas da manhã. Falei, nós estamos numa vigília aqui, né? Você quer dormir? Não, puxa, você é o meu príncipe, você me deu a noite, isso aí eu ganhei a noite. E conversamos ali até alta madrugada, só contando as bênçãos. Eu falei, não acabou não. Não, então, amanhã a gente conversa. Não, fala agora, pastor, fala agora. E nós falando do pastor, né, que vai ganhar o carro lá. Eu disse, ó, pastor, estou acompanhando o senhor aí esse tempo todo, mas olha, vou te dizer, viu, realmente eu vivi para ver isso. Olha o que ele falou, eu vivi para ver isso acontecer. Não sabia que existia mais isso, não. Deus está vivo, então, Deus está ativo. Está vivo, ativo e operante. Está vivo, ativo e operante. Aí eu vivi para ver isso. E quer que eu vá lá jantar na casa dele, lá, vai fazer um jantar lá para mim, lá na casa dele. Assembleiano, homem de Deus, homem que quer, tem gente que quer a coisa boa. E nós estamos aí, nós temos que ter para dar. Não é isso? Mas agora o Senhor nos deu uma forma tão fácil isso não é tão fácil, você fala, é só falar o que Deus está fazendo. Gente, nessa conjuntura que nós vivemos de ganância, lembra do termo que o Senhor usou várias vezes? Estou vendo ganância, as pessoas, né, endeusam, né, o dinheiro, endeusam o dinheiro, né, e agora você vê, você abrindo mão, né, para poder abençoar alguém, isso não existe. E é isso que as pessoas estão querendo. E foi o que Jesus disse, vós sois o sal da terra. Então, quando a ganância destrói, os homens se matam, lutam, armam esquemas para poder, né, se apropriar de dinheiro, para poder ficar rico, e não tem mais onde botar dinheiro, e é escândalo após escândalo, e você, do outro lado, sendo abençoado por Deus para abençoar vidas, gente, não tem preço. Aí a cidade edificada no monte, não tem onde esconder. Daqui a pouco todo mundo passa a ter conhecimento disso, que está acontecendo. Tá? Então, nós estamos vendo a necessidade de transmitir isso. Eu espero que Deus nos dê a oportunidade de pregar a respeito disso e falar. Né? Falar para ver se desperta, né? Porque Deus está nos despertando. Isso que está acontecendo conosco não é uma coisa do acaso. Deus está fazendo isso na nossa vida. Ninguém faz isso, não. Só o Senhor. É só Deus mesmo para fazer isso. Para abrir o nosso coração. E como é bom, gente. O Senhor falou que, quando ele falou da apostasia, que ela entrou, ele falou que não está vendo ninguém com coragem para levantar. Para levantar e lutar contra ela. Está precisando levantar alguém hoje. E pregar no meio dos pastores. Não falou para meio de ovelha, não. Mas a mensagem que o Senhor deu aí foi exatamente isso. Tem que ser. Para começar. Porque esse é o caminho. E é bênção, porque Deus é que tem tudo nas mãos, Ele vai levantar mais companheiros. Ué, existe aí o caminho, quero participar também. A maioria quer. Entendeu? A maioria quer. A gente que está do lado de cá espera muito de quem está em cima do culto. E quando essa parte que está no culto, ela fraqueja e ela mostra a fraqueza dela em só reter, os que estão de cá seguram também. Agora, quando essa palavra que o pastor Vanilson falou, ela começa a fazer efeito daí para cá, o resultado é muito melhor. Mas vocês observam bem que o que a gente está fazendo, nós estamos no primeiro exemplo. Os pastores encaram. Nós encaramos. Nós não jogamos tudo nas costas de vocês, não. Fazer a caridade por causa de vocês, não. Nós vamos fazendo e puxando vocês. Quem quiser bênção, vai entrando, voluntariamente. Percebe? Porque isso tem que ser uma coisa individual. Cada um tem que ter isso.
Não adianta você ir, eu vou, vai ficar igual na lista, eu vou, mas eu vou segurar aqui. Não, bom, a gente vende terreno, mas a gente segura uma partezinha nossa aqui, porque sabe como é que é, né? Para não ficar feio, a gente vai lá e dá a oferta. Não, assim não funciona. E outra coisa, dinheiro foi feito para te dar prazer. Prazer. Você faz aquilo que você gosta. É. Se você ajudar alguém a te dar prazer, é para isso que Aí você fica tem que investir gostoso. onde você quer investir. Exatamente. Não por obrigação também, porque Não. E foi o que o apóstolo Paulo ensinou. Os ricos fazendo o quê? Enriquecerem boas obras. Né? Mas você ter prazer em fazer isso. Né? Ter prazer de ver o outro bem. Hoje, uma situação que você mudou. Era assim, agora, olha só, é assim. E esse ali vai ter o que pregar, gente. Vai chegar no trabalho, minha situação ontem era de um jeito, hoje é de outro. O que aconteceu? Tem evangelho para pregar ali. Vai pregar, ó, aconteceu isso, mais isso, olha aqui a prova. Está aqui no estacionamento. O quê? Isso aconteceu aqui na terra? Você está entendendo? E isso vai alastrando. Eu quero conhecer essa igreja. Olha a responsabilidade. Certa vez eu estava no debate, passei no debate, e passei no debate. Estou passando ali no debate, cada coisa que botava, cada questão assim, na hora o Senhor me dava aquela iluminação maravilhosa. Aí uma vez o Senhor tomou o vaso e disse, ungido, ou aquela porta está aberta, outros entrarão ali e todos ali vão querer saber se são todos iguais a ti. Aí vem a responsabilidade. Aí você falou o quê? Ungidos, estudem. Ungidos, se preparem. Aí deu toda uma dica para poder se preparar. Hoje, o que acontece? Deus está fazendo algo que é para poder mostrar como as nossas igrejas têm de ser. E aí todo mundo é igual à igreja de Filadélfia? Daqui a pouco vou começar a perguntar isso. Então aí entra o quê? A responsabilidade dos pastores e das igrejas, no modo geral. Mas eu creio que a gente, nem que seja como uma voz que clama no deserto, a gente tem que mostrar como é bom isso. E não tem coisa mais prazerosa do que isso, do que viver isso. E se Deus trabalhar no seu coração assim, você cuida das coisas dele, aí ele vai cuidar das suas. Vai chegar um dia que é tudo igual. Porque vai chegar um dia que, igual eu não vou ter igual aqui a Filadélfia, a gente está a caminho de lá. Vai chegar um dia que vai ser todas as igrejas, isso aí. Porque primeiro o dinheiro não vai valer mais nada na terra. Começa por aí. Quem guardou vai guardar. E a oportunidade que nós estamos fazendo, que o apóstolo Paulo, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Porque depois a oportunidade acaba. A oportunidade acaba. E o nosso objetivo maior é mostrar que há uma diferença entre se viver o Evangelho e o Evangelho que muitos aí estão anunciando e estão dizendo que estão anunciando, não é o Evangelho de Jesus, cuja síntese é exatamente essa, é o amor ao próximo e o amor a Deus. Primeiro o amor a Deus e depois o amor ao próximo. É disso aí que deriva tudo. A lei e os profetas são isso aí. Então, Deus está trabalhando sozinho aqui, no meio dos filisteus. Bom que a gente pode falar à vontade, porque aí tem um almoço meio-dia, né? Então, vamos aqui, tem tempo. Tenho só 75 horas de autonomia aí para falar. Então, já dá. Vamos à próxima pergunta. O que aconteceu na cidade chamada Ecrom, quando a arca do Deus de Israel lá chegou, e o que o povo da cidade de Ecrom, exclamando, diziam? Nos versículos 10. Então enviaram a arca, vamos lá. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel. A cosmovisão dele já, para nos matar. Isso aí é uma metralhadora. Eles trouxeram uma metralhadora para cá para poder nos fulminar aqui. Como se aquela já virou o quê? Já não é mais um objeto de uma divindade de defesa. Já é
né, um canhão, aquilo ali, uma bomba atômica. Né? Trouxeram isso para cá para nos matarem. A nós e ao nosso povo. Olha o desespero que já estava. A notícia chegou, gente. Esse trocinho aí é perigoso demais, a gente tem que se livrar. Vocês trouxeram isso para cá para quê? Tira isso daqui, pelo amor de Deus. Não, tira isso daqui. Acabou. Entendeu? A situação toda ali, a cosmovisão muda totalmente. E Deus se faz presente. Deus está ali, está agindo. Está agindo. Como é que ele entrou? Como é que a arca entrou dentro do ambiente dos filisteus? Em Silmar. Quem entrou, né, é o troféu deles, triunfante. Agora apanha o Deus, apanha o povo. E agora o que é a arca para eles? Qual é a cosmovisão? Hein? Fala, Lila. É maldição. Tira isso daqui, gente. Se vocês trouxerem isso aqui para nos matar, já estou matando vocês lá, está acabando com vocês lá, agora você vai trazer isso para cá para nos matar, tira isso daqui. Né? Porque daqui a pouco ela começa, sai fulminando todo mundo. Né? Sai fulminando, uma giratória ali, perigosa. Né? E eles então agora já estão começando a ter uma interpretação diferente dos fatos. Eles já estão interpretando aquilo de um modo diferente. Trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e o nosso povo. Quem é que trouxe? Quem é que levou ali para eles? Os próprios filisteus. Nós não sabíamos o problema que nós estávamos arrumando. Mas tudo por conta de quê? Porque a vitória deles na primeira luta, a vitória deles na segunda luta, criou também a expectativa falsa. Descrevam a expectativa falsa de Israel. Como foi a expectativa falsa de Israel em relação à arca? Que Deus daria vitória a eles pela presença da arca. A presença da arca vai nos dar a vitória. E aí foi aquele alarido, né, o reteté lá do povo de Deus, lá, aquela pulação para lá e para cá, aquela alegria que chegou até estrondar os filisteus. O que aconteceu? É porque eles trouxeram a arca do Deus dele lá no meio, está no meio deles. São aqueles deuses lá que feriram o Egito. Filisteus, sejam homens, vão lutar. A expectativa deles, de Israel, é uma expectativa falsa pelo fato de ter problemas internos. Se eles estivessem bem com Deus, faça de conta que aqueles dois sacerdotes que estão ali no meio deles são homens santos, são homens puros, são homens retos, tementes a Deus. O povo também está temendo a Deus. Seria diferente o resultado? Muito diferente. Não foi. Então a expectativa falsa. Agora a expectativa falsa dos filisteus quando derrotam Israel e levam a arca para lá. Qual é a cosmovisão falsa? Qual é a expectativa falsa deles? Se isso aqui é o poder do Deus deles, então o poder do Deus deles agora é nosso. Então a alegria agora é nossa. Os filisteus ficaram, olha aí, ó. Trouxemos a arca do Deus de Israel, vamos colocar dentro do templo do nosso Deus. Aquele alvoroço. Só durou uma noite, né? No dia seguinte, opa, tem uma coisa errada. O que aconteceu? Ó, chefe, olha lá, ó. Dagom está caído lá diante da arca. Aí falou, levanta ele, vamos lá. Aí levantaram. Chega no dia seguinte, cadê o Dagom? E Dagom, olha a cabeça. Já entra na porta, quando abre a porta, já vê lá, né? A cabeça do Dagom caída na porta, as mãos toda quebrada. Aí começaram a ver a expectativa falsa deles, pensando que eles tinham derrotado Israel e o Deus de Israel. Derrotaram Israel por causa do pecado deles. Agora o Deus de Israel não. Ele não é invencível, ele continua santo. E a santidade dele é isso aí. Ela repele o pecado. Repeliu o pecado de Israel e agora está repelindo o pecado dos filisteus. Percebem bem? Então agora eles já estão com uma perspectiva, já tiveram, saíram da paralaxe cognitiva, né? Que é o eixo, aquela construção que eles fizeram, agora voltou para a realidade, o negócio é bem diferente daquilo que a gente imaginava. Então venceram essa paralaxe cognitiva aí. Uma coisa muito séria, isso aí na realidade é uma maldição para nós. E como é que pode? Foi uma maldição para eles e agora uma maldição para nós. A gente tem que saber como é que lida com isso. E aí vocês vão ver que a história vai se desenvolvendo. A última pergunta é a seguinte, são 11h41, está cedo ainda.
a última pergunta é: o que os filisteus, em uma reunião, decidiram fazer com a arca? O que acontecia com os que não morriam? E até onde chegava o clamor deles? Aí vem os versículos 11 e 12. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus, que disseram: devolvam a arca do Deus de Israel. Grande conclusão, né? Grande conclusão a que eles chegaram. Devolvam a arca do Deus de Israel. Versículo 9, versículo 10. 10 ou 9. Então, então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolvam a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Sobre duras penas, chegaram à conclusão correta. Isso tem que voltar para o lugar. Se isso deu problema lá e deu problema aqui, então é melhor que isso volte para lá, eles que cuidem disso, porque não é conosco não. Não deu certo aqui não. Essa arca passa a ser o centro das atenções, é o centro de tudo. É a arca que provoca um terremoto na vida do povo de Israel e agora uma avalanche de pragas na vida dos filisteus. Tá? E qual é o segredo para lidar bem com a arca? O Deus da arca exige obediência, exige submissão. É o Deus que exige santidade. Ele é santo e exige santidade. E diz: porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Ou seja, agora eles estão quase que nos deu uma chance para a gente devolver. Né? O texto começa com aquela falsa expectativa de que nós vencemos a divindade de Israel e aquela tentativa de humilhar, né? Vamos botar diante do nosso Deus, prostrado diante do nosso Deus, e no final a coisa é totalmente diferente. Olha em que resultou aqui. Esse finalzinho aqui tem esse comentário aqui que é muito interessante, que vai falar exatamente o que a gente está abordando aqui. Por que os cristãos são derrotados? O episódio da Arca da Filistia fala poderosamente ao povo de Deus e ao mundo filisteu. Então aqui ele coloca os dois reinos. O reino do o reino do povo de Deus, onde Deus está, e o dos filisteus, que é o mundo fora desse ambiente. Tá? Então eles estão fazendo essa representação. O mundo, como se os filisteus fossem o mundo, de um modo geral, fora do reino de Deus, que hoje é a igreja. Tá? Qual foi a mensagem para Israel e para a igreja? A mensagem para nós é que devemos entender corretamente a causa da nossa derrota no mundo. Foi o que nós estudamos aqui hoje. Por que a gente não avançou o tanto quanto poderíamos ter avançado? Por que nós ainda não chegamos e as nossas expectativas ainda não se cumpriram conforme nós tanto desejamos? Desejamos mesmo? Né? Por quê? Então, tem alguma coisa. A queda, né? Então, a mensagem para nós é que devemos entender corretamente a causa de nossa derrota no mundo. A queda de Dagon diante da arca do Senhor mostra que sofremos derrota não porque o nosso inimigo é forte. O texto de hoje mostra que não é. Não é porque o nosso inimigo é forte. Mas o Senhor uma vez falou para nós, né? Se o crente não tiver poder, aí o diabo tem. O crente está na contramão com Deus, vai neutraliza,
Né? Aquele efeito que a gente viu. É um efeito neutralizador do poder de Deus. Não pode operar. Aí, poder do sangue de Jesus. Sangue de Jesus, não entendo. O cara uma bolacha dele, passa logo esse negócio para cá. Ele sai envergonhado dali. Percebe? Por quê? Porque não adianta. Então, não é porque o inimigo é forte, muito menos porque o Deus filisteu é mais forte que o nosso Deus. Em vez disso, a causa de nossa fraqueza e derrota é o nosso relacionamento distante com o Senhor. Frequentemente ouvimos que o cristianismo está minguando porque a sociedade de hoje é por demais hostil ao Evangelho. Não podemos esperar que pessoas instruídas busquem a verdade da Bíblia e não nos resultados comprovados da ciência. Não podemos esperar que pessoas que estão embriagadas por prazeres sensuais tenham interesse por um culto, especialmente por um culto que não se moda aos gostos e às exigências populares. Aí o que o pessoal está fazendo hoje? Um culto voltado para as pessoas. Né? E não é um culto voltado para Deus. Aí encontram o quê? As pessoas vão na igreja e encontram o quê? Percebe? É o que acontece hoje aqui nos Estados Unidos. Né? Entre ir para a igreja e ir para um clube, os jovens dos Estados Unidos não acham nenhuma diferença. Não, vão para o clube mesmo, porque é a mesma coisa que ir para a igreja. E quando chega na igreja, é a mesma coisa que está no clube. A essência mesmo não tem, que é a presença de Deus, que é o evangelho pregado e vivido. Aí a sociedade desacredita nesse evangelho. Aí os filisteus, aqui ó, não podemos esperar que as pessoas hoje voltem sua pouca atenção para a pregação bíblica séria. Os filisteus do secularismo, do sensualismo e do relativismo são fortes demais e o cristianismo bíblico não tem apelo suficiente. É com base nessa opinião que muitos cristãos e igrejas concluíram que devemos nos unir aos filisteus se quisermos vencê-los. Ou seja, vamos fazer as coisas nos moldes dos filisteus. Aí criaram, né, exatamente uma igreja secular, sensual e relativista. É o que nós estamos vendo hoje no evangelicalismo contemporâneo. O mesmo aconteceu com Israel. Os filisteus tinham tecnologia e organização melhores e até homens maiores e mais fortes. No entanto, foi muito fácil para Deus expulsar o ídolo filisteu da sua face. Deus sozinho, sem mostrar absolutamente nada, só com seu poder, derrotou todos os filisteus ali, ó. Você não ouve uma palavra, não ouve um som, mas você vê o quê? Ação. Deus agiu no meio dos filisteus. E eles mesmos chegaram à conclusão, pera lá, isso aí, essa é a mão de Deus que está sobre nós. E eles chegaram à conclusão. Percebe bem? Então o que acontece? O que convence o mundo filisteu aí da realidade de Deus é uma igreja que realmente encarne o Evangelho. Por que na época de Jesus não tinham várias religiões lá estabelecidas, o povo de Israel não tinha lá, os fariseus, os saduceus e tudo mais? Vocês observaram? Por que o homem Jesus, o Deus homem, surgiu tanto impacto no meio daquela sociedade? Qual é a diferença? Quando ele falava, cada palavra era autenticada pelas suas ações. No finalzinho do Sermão do Monte, a multidão se encantou e disse: ele não ensina como os fariseus e os escribas. Por quê? Porque fala como tendo autoridade. Mas qual era a autoridade de Jesus? A autoridade de Jesus se evidenciava a partir de quê? Do que ele era e fazia. Percebe bem? A nossa autoridade como igreja muda quando nós temos alguma coisa para mostrar. Isso aqui é o que nós somos e vivemos como comunidade evangélica, e isso aqui, ó, é o que nós realizamos no mundo. Aí você senta, pode conversar com qualquer um e contar o que está acontecendo, as pessoas vão parar para te ouvir.
Eu estou vendo isso acontecer. É gerente de banco, é vendedor, no avião, vou contar a história. Né? O que eu estou falando? Estou indo fazer isso. Fica todo mundo, gente, pasmado desse mundo. Esse é o caminho. Entramos por ele, não saímos nunca mais dele, tá? Até essa história fechar, para ir, vamos fazer igual aqueles 4, né? Traz mais um, e vamos assim até que todo mundo esteja nesse mesmo espírito de restauração. Porque o Senhor falou que a minha obra é o povo primitivo. Deu a senha. Como é que era o povo primitivo? Tinham ganância? Não, é pergunta retórica. Não. Mas como é que eles faziam? Não repartiam o que eles tinham? Assim eu quero que seja com vocês. A senha está toda ali. Essa profecia é a senha, por assim dizer. É que vai retomar aquilo que ele já falou nos evangelhos, deixou claro, na vida dele, ele deixou claro isso. Né? Então, que nós possamos entrar mesmo a fundo nisso. No entanto, foi muito fácil para Deus expulsar o ídolo filisteu da sua face. Aliás, isto mostra que não é trabalho da igreja expulsar os ídolos filisteus. Como é que você quebra a incredulidade dos outros? Isso não é trabalho nosso. Mas quando Deus encontra, quando você tem uma brecha para poder falar e mostrar o que Deus faz, aí a cosmovisão muda, a perspectiva muda. Eu pensava que igreja era um negócio chato, mas isso aí está acontecendo na vida de igreja. É aqui na terra mesmo, aqui na terra, Deus ainda está ativo na terra. Isso muda a perspectiva de qualquer um. Hoje eu estava no Twitter, botei um Twitter lá, aí o cara, você está falando isso aí, mas você não conhece o que é a essência do evangelho, que é o amor. Eu falei, então vamos aqui a prova dos 9? Aí eu botei aqui, assista esse videozinho aqui. Aí eu botei na casa do pastor Ricardo, entregue lá no Ceará. Quando o cara leu, quando ele assistiu o vídeo e voltou, acabou a conversa. Acabou. Aí eu pergunto, se isso aí não é amor, o que é isso? Você está falando. E agora eu estou mostrando aqui, ó. Olha o teste aqui, olha a prova aqui. Acabou, o cara, ó, calou. Não tem para onde correr. Contra fatos, né, diz, não tem argumento. Percebe? Então nós estamos num caminho que é extraordinário. Para não termos derrotas, é só andar bem e sabermos que a arca, ele quer colocar essa arca no nosso meio. Mas a gente precisa estar preparado para que ela seja bênção para a nossa vida. E está sendo. Graças a Deus, está sendo de bênçãos. E vejam bem, só finalizando aqui. O trabalho do povo de Deus é honrar o Senhor em todas as coisas, recusando-se a se juntar à idolatria do mundo e permanecer fiel. Foi o que Israel não fez. Assim, os cristãos são orientados a ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, hoje o diabo está fazendo a cilada dele. Aí vai ter o cara com um curso de cura, tudo falso, para ganhar R$189. Um curso online de cura, com garantia, certificado de garantia. De cada um. De cada um. E o que mais tem é doente. Você percebe bem? A farsa. Não somos orientados a fazer uma ofensiva contra Satanás, mas a resistir no dia mau e, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você não precisa nem fazer uma investida de ataque. A sua defesa é exatamente aquilo que você faz. Né? É igual, para finalizar, isso é igual um senhor que estava à beira da morte, um servo de Deus estava à beira da morte, e aí o pastor perguntou para ele, você não tem medo de morrer, não? Quer que eu faça uma oração pelo senhor? Né? Para que nesse momento agora que você está partindo para Deus, mude, o senhor fica mais confortável? Aí o irmão respondeu para o pastor, pastor, não precisa orar por mim não. A minha vida é a minha oração diante de Deus. Vê? A minha vida é a minha oração diante de Deus. E assim, partiu sereno e tranquilo, com a convicção de que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. O que está escrito, não é ali naquele finalzinho de vida que ele vai agora orar para Deus. Ele falou, a minha vida é a minha oração. Que a sua vida seja a sua oração. E que a sua oração seja a sua defesa. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos seguir nessa marcha, continuar seguindo e não voltarmos atrás. Ao contrário, sempre trazendo mais um.
tá? Que você seja esse mais um. Entra firme, entra com vontade e Deus vai entrar contigo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. שמואל א', פרק ה'. ופלישתים לקחו את ארון האלוהים, ויביאוהו מאבן העזר אשדודה. ויקחו פלישתים את ארון האלוהים, ויביאו אותו בית דגון, ויציגו אותו אצל דגון. וישכימו אשדודים ממחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה, לפני ארון אדוני. ויקחו את דגון, וישיבו אותו למקומו. וישכימו בבוקר ממחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה, לפני ארון אדוני. וראש דגון ושתי כפות ידיו כרותות אל המפתן, רק דגון נשאר עליו. על כן לא ידרכו כהני דגון וכל הבאים בית דגון על מפתן דגון באשדוד עד היום הזה. ותכבד יד אדוני אל האשדודים וישימם. ויח אותם בתחורים, את אשדוד ואת גבוליה. ויראו אנשי אשדוד כי כן, ואמרו, לא ישב ארון אלוהי ישראל עמנו, כי קשתה ידו עלינו, ועל דגון אלוהינו. וישלחו ויאספו את כל סרני פלישתים עליהם, ויאמרו, מה נעשה לארון אלוהי ישראל? ויאמרו, גת יסוב ארון אלוהי ישראל. ויסבו את ארון אלוהי ישראל. ויהי אחרי הסבו אותו, ותהי יד אדוני בעיר, מהומה גדולה מאוד, ויח את אנשי העיר מקטון ועד גדול, ויסתרו להם תחורים. וישלחו את ארון האלוהים עקרון, ויהי כבוא ארון האלוהים עקרון, ויזעקו העקרונים לאמור, הסבו אלי את ארון אלוהי ישראל, להמיתני ואת עמי. וישלחו ויאספו את כל סרני פלישתים, ויאמרו, שלחו את ארון אלוהי ישראל, וישוב למקומו, ולא ימית אותי ואת עמי. כי הייתה מהומת מוות בכל העיר, כבדה מאוד יד האלוהים שם. והאנשים אשר לא מתו הוכו בתחורים, ותעל שבעת העיר השמיים.